Bom dia, desenvolvedores. Estou aqui para mostrar para vocês a ferramenta Unity 3D. Aqui vocês podem fazer o download dela pelo link que eu vou deixar na descrição do vídeo aqui para vocês. Eu já fiz o download aqui, então quando vocês terminarem o download do instalador, vocês vão ter esse arquivo aqui, Unity Download System. É um processo bem comum de instalação aqui. Você passa pelos termos de licença aqui, que você vai escolher os componentes. Primeiro é o próprio framework Unity 5, né? Segundo aqui é o Web Player, para rodar o conteúdo desenvolvido na ferramenta em browsers. É necessário, no caso, quando está fazendo desenvolvimento web. Standard Assets é importante que vocês instalem junto aí para quem está começando a usar Unity. Ele vem com algum conteúdo já pré-programado, pronto para vocês usarem. Eu vou mostrar para vocês durante o vídeo alguma coisa deles, e projetos de exemplo aqui no final. Vocês estão começando, eu aconselho que baixem aqui os 3 primeiros, e se vocês quiserem também vocês podem baixar os projetos de exemplo. Aqui vocês vão selecionar a primeira opção aqui, vocês selecionam se vocês querem que o instalador do Unity seja baixado para uma localização temporária aqui, onde no caso depois de instalado o instalador vai ser excluído, ou vocês podem aqui selecionar uma pasta para manter o instalador dentro do computador de vocês, para vocês não precisarem fazer o download de novo. E aqui vai ser a pasta onde vai ser instalado o Unity depois do download. Clicando em Install, ele vai fazer o download do conteúdo que vocês selecionaram ali e instalar já automaticamente. Eu vou sair do setup. Eu já tenho o Unity instalado na minha máquina, então eu vou abrir ele aqui para mostrar para vocês. A primeira tela que vocês vão ter é essa aqui. A princípio vocês não vão ter nenhum projeto aqui, né? A não ser que vocês tenham baixado os projetos de exemplo. Eles vão estar aparecendo aqui. Esse janela aqui, Get Started, vai apresentar para vocês um vídeo em inglês apresentando a ferramenta. Não mostra muita coisa sobre como usar ela, né? Se vocês tiverem um projeto baixado aí em outra pasta do computador, onde não esteja aparecendo aqui, vocês vão aqui em Open Other, e pelo explorador do Windows vocês buscam a pasta do projeto. No meu caso aqui eu vou mostrar para vocês criando um novo projeto, que vocês selecionam o nome do projeto, o local onde vocês vão colocar ele, se vai ser 3D ou 2D. Aqui vocês podem selecionar os pacotes de assets que vocês baixaram, no caso, para vocês incluírem no projeto. Eu não vou adicionar eles porque depois eu vou mostrar para vocês como adicionar eles depois do projeto já criado. Então eu vou só clicar aqui em Create Project. Aqui vocês estão vendo aqui basicamente essa é a interface de usuário do Unity. Aqui no meio vocês têm um espaço tridimensional, onde é a cena do jogo. Aqui vocês podem movimentar com ela, clicando com o botão direito, vocês olham, rotacionam a visão de vocês. Com o botão direito vocês podem mover a tela, bem básico, bem simples. À esquerda aqui vocês têm a hierarquia, é onde é mostrado os Game Objects incluídos na cena que está aberta para vocês aqui. Por padrão, a cena já começa com a câmera principal incluída, né? Aqui, quando vocês selecionam ela, no canto inferior direito aqui da cena, vocês podem ver o preview da câmera, o que a câmera está gravando nesse momento, durante a cena. No caso aqui eu ainda não incluí nenhum objeto, então ela está completamente só com o céu aqui da cena e o vazio. E a luz direcional, que no caso representaria a luz do sol aqui dentro da cena.
aqui no lado direito vocês têm um inspector, aqui onde vocês podem ver todos os componentes que formam o objeto selecionado na hierarquia. Daí vocês podem ver aqui primeiro um objeto que é um componente que é comum a quase todos os objetos que vocês criarem dentro de um projeto do Unity, o transform. Esse aqui determina a posição, a rotação e a escala desse objeto na cena, né? Aqui a posição determina a posição, como vocês podem ver aqui no caso. Vocês podem movimentar ele no eixo X, ou no eixo Z, ou no eixo Y. A rotação aqui, a luz direcional é automaticamente rotacionada para representar a luz do Sol, né? Vindo de uma direção. E a escala, normalmente vocês vão usar só a escala 1 mesmo. Daí, aqui, para vocês facilitar na hora de mexer aqui, aqui no canto superior esquerdo vocês têm aqui várias opções. Bem da esquerda aqui só serve para vocês usarem o botão esquerdo do mouse como um substituto do botão do meio, né? Ele faz exatamente a mesma coisa, ele só movimenta a tua visão da cena. Aqui serve para vocês movimentarem um objeto dentro da cena. Vocês podem ver aqui que se eu clicar na seta verde, que no caso representa o eixo Y aqui, ele fixa os outros dois eixos e só movimenta o objeto pelo eixo Y. Vocês podem acompanhar ali no meu lado direito aqui, o transform dele vai modificando a posição no Y dele. Vocês também podem selecionar esse quadrado aqui, que no caso faz exatamente o contrário, ele fixa a posição dele no eixo Y e só movimenta no X e Z. Vou botar o objeto de volta na posição original que ele estava, vou mostrar para vocês sobre aqui, vocês movimentam ele na rotação. Aqui vocês podem rotacionar ele no eixo Y, eixo X e eixo Z. Bem básico. Essa aqui é uma ferramenta que modifica a escala do objeto. No caso aqui no Directional Light ele não vai ter nenhum efeito, mas depois eu mostro para vocês com um cubo, ele serve para redimensionar esse cubo, né? Então tá, aqui eu vou, vocês para adicionar um objeto dentro da cena, você vem aqui na aba Game Object, aí você tem várias opções aqui. Eu vou começar colocando o objeto terreno aqui, o terrain. Aí vai aparecer um terreno dentro da cena, né? Vocês podem perceber aqui que ele, no caso, ele não é um terreno que fica centralizado na posição 0, 0. No caso, aqui se eu selecionar o terreno, visualizando ele, o centro dele vai estar lá no meio, mas se eu clicar aqui eu posso selecionar para ver pelo pivô dele. Aí a gente pode ver que o pivô dele está aqui na posição 0, 0, 0, como está no transform dele aqui, né? Ele é um terreno criado pelo Unity, é um terreno de 500 por 500 no eixo X e Z, né? No caso eu queira deixar esse terreno centralizado na posição 0, 0, 0 do mundo, eu posso vir aqui e mudar o transform dele, posição X e Z dele para menos 250, daí eu vou ter terreno no centro do mundo. Eu mostrei aqui para vocês como vocês podem selecionar para ver o objeto pelo pivô dele ou pelo centro dele. Vocês podem ver que o centro dele está bem aqui, né? Vocês também, vou mostrar para vocês aqui a luz direcional. Vocês podem ver que eu posso movimentar ela fixo no eixo Y do mundo, né?
Mas no caso, como ela está rotacionada com a frente, não no eixo Z, como seria comum um objeto, mas ela está virada, vocês podem colocar aqui, clicar aqui em global e vocês vão movimentar ela pelo local. Aí o eixo local dela vai ser diferente, como está rotacionado, o Y dela vai crescer não na posição Y do mundo, mas no Y dela, daí vai modificar todos os atributos de posição ali do componente transform, né? Isso aí pode ser útil para vocês manipularem um objeto depois, então já estou apresentando aqui para vocês. Eu vou deixar como global aqui porque eu não vou usar isso agora. Dentro do terreno vocês podem ver aqui outro componente que é chamado de terrain, né? Aqui vocês podem criar montanhas aqui. Eu deixo essa parte para os artistas aqui porque eu não tenho esse dom aqui. O que eu quero mostrar para vocês é como adicionar textura para o terreno. Aqui vocês veem aqui nesse pincel aqui, logo abaixo do componente, vocês vão abrir aqui o Paint Texture. Aqui no início você não tem nenhuma textura selecionada, então vocês primeiro eu vou colocar uma textura aqui, eu deixei separado uma textura para me adicionar. É só arrastar aqui para baixo na pasta do projeto. Aí ele estando dentro da pasta do projeto, eu venho aqui em Edit Texture, aí adiciono a textura. No Albedo RGBD eu venho aqui e clico na textura que eu quero. Depois só clicar em adicionar e eu tenho um terreno com a textura que eu selecionei ali. A imagem ela se repete pelo terreno inteiro, então vocês vão ter um terreno completamente preenchido com a textura que vocês escolheram. O terreno, o transform dele não pode ser modificado nem no rotation. Aqui, como vocês podem perceber, eu coloco qualquer valor no rotation dele em qualquer um dos eixos, ele não modifica, e nem em escala. Se vocês verificarem aqui, eu mudo a escala X, Y e Z dele para 5, mas ele não cresce para os lados, né? Vou mostrar para vocês aqui uma outra opção, seria o objeto. Aqui no mesmo lugar onde você adicionar um terrain, você pode adicionar o objeto plane. O plane também ele é um objeto que só não é tridimensional, ele é um plano apenas, e aí vocês podem modificar a escala para aumentar o tamanho dele e a rotação também. Caso vocês queiram um terreno inclinado, vocês podem inclinar ele para os lados. Só ele não tem as mesmas opções do terreno de edição e essas coisas. Eu vou tirar ele do meu projeto. Agora eu vou mostrar para vocês como manipular um objeto tridimensional aqui. No caso eu adicionei um cubo aqui para a cena, vocês podem ver aqui. Eu estou com um cubo dentro da minha cena. Ele já tem um novo componente aqui chamado de Box Collider. Esse componente é importante porque ele é o que detecta a colisão dentro do Unity, né? Aqui ele tem essa propriedade de is-trigger para determinar se um objeto pode atravessar ele ou não. Se eu tiver com is-trigger marcado, o objeto vai poder atravessar ele, senão os objetos não vão poder ocupar o mesmo espaço. A mecânica do Unity não permite que dois colliders fiquem no mesmo espaço. Então, aqui vocês podem colocar uma tag para ele. É importante vocês sempre colocarem uma tag que remeta ao objeto que vocês
Então, adicionando essa tag, aqui eu vou colocar a tag finish para depois mostrar para vocês como usar essa tag para dentro de scripts, né? Daí vocês podem perceber aqui que tem um componente aqui também chamado default material. Esse componente é o material que todo game object com mesh renderer tem que ter. Daí vocês podem criar o próprio material de vocês, clicando no botão direito aqui na pasta do projeto. Vocês vão aqui em Create, aí vocês encontram aqui a opção Material. Vocês podem escolher um nome para o material. Aqui eu vou colocar o nome do material de cubo. Aqui vocês podem escolher o modo de renderização dele. E aqui, clicando em Albedo, vocês podem fazer a mesma coisa que vocês fizeram com o terreno e selecionar uma textura para o material. No caso aqui eu selecionei uma textura diferente aqui, só para não ter muito contraste com o terreno. Vou selecionar uma nova textura aqui. Daí, para mim adicionar esse material ao cubo, é só eu arrastar para o cubo na cena ou na hierarquia aqui, tanto faz. No caso aqui vocês podem ver que eu tenho a cor aqui para colocar. Mesmo que eu selecione uma textura, a cor ainda vai influenciar na aparência do objeto de vocês. Então, no caso branco, ele vai ficar exatamente como na textura e vocês podem dar uma tonalidade diferente para ele. Aqui no caso eu coloquei no cubo esse material. Vocês já podem ver aqui o default material foi removido e o material cubo agora está no lugar do default material. Para vocês armazenarem as modificações que vocês fizeram dentro de um objeto, vocês podem simplesmente pegar ele na hierarquia ou na cena e arrastar ele para a pasta do projeto. Vocês vão criar um prefab desse objeto. Aqui, se vocês clicarem no prefab, vocês vão poder ver que ele tem aqui a tag que eu modifiquei e o material que eu selecionei. Eu arrastando esse prefab para qualquer lugar na cena, eu adiciono um objeto exatamente igual ao que eu criei o prefab, né? Aqui tem as opções de prefab. Se eu clicar em Select, eu vou selecionar o prefab na pasta do projeto. Revert, ele vai reverter os atributos que eu modifiquei nele em relação ao prefab. E Apply vai modificar o prefab conforme eu modifiquei essa instância do prefab. No caso aqui, se eu colocar a rotação dele para 45 e clicar em Apply, vocês vão ver aqui no prefab que a rotação do prefab vai estar em 45, não mais em 0, como o que eu tinha criado originalmente. Se eu adicionar de novo, ele vai estar rotacionado aqui, como eu apliquei no outro cubo. Vocês, no caso, vocês podem ver aqui que esse cubo, eu vou colocar ele posicionado em frente à câmera. Não sei se eu acredito. Aqui vocês podem ver que se eu executar o jogo, o cubo vai permanecer flutuando, porque ele não está simulando a física no jogo, né? Ele é um objeto colocado dentro da cena que não simula a física. Para simular a física no cubo, você selecionando ele, você pode vir aqui à direita no Inspector, selecionar Add Component. Aí aqui vocês clicando, digitando Rigid Body, vocês vão encontrar aqui um componente chamado Rigid Body. Aqui esse é o componente que simula a física dentro desse objeto, né? Então vocês podem ver aí que tem vários atributos dele. Se eu
que clicar em play agora, o objeto vai cair e vai parar em cima do terreno, porque o terreno ele tem um collider, então o collider do terreno não permite que o cubo atravesse ele cai em cima do terreno e para. Assim, então, a gente pode simular a física dentro do jogo e não ter objetos flutuando. Agora, como eu disse para vocês, eu vou aqui mostrar como vocês adicionar os assets, já com o projeto aberto. Vocês vindo aqui em Assets, vocês selecionam aqui Import Package, vocês podem adicionar qualquer um dos assets que vocês baixaram. Aqui eu vou adicionar o asset pacote Characters para o meu projeto, vou importar todo o pacote. O pacote Characters tem personagens feitos prontos já para vocês incluírem dentro do projeto de vocês, que facilita na hora de vocês desenvolverem, principalmente no início. Aqui já importou os pacotes. Vindo aqui na pasta Standard Assets Characters, eu vou adicionar aqui o Third Person Character. Na pasta Third Person Character, eu venho aqui em Prefabs e já tem o prefab pronto, personagem em terceira pessoa. Vocês podem ver que ele já tem um collider dele mesmo. Aqui do lado ele tem o rigid body, tem o script de controle e tem o animator que faz as animações dele. Então ele já tem tudo pronto. Se eu rodar o jogo, ele vai estar aqui na minha cena e eu posso controlar ele conforme os controles pré-estabelecidos pelo asset. É uma ferramenta bem útil para facilitar na hora de vocês desenvolverem, principalmente didaticamente. Vocês não precisam passar muito trabalho com algumas coisas dentro do projeto de vocês. E aqui no caso vocês podem ver que a câmera está fixada, né, em um lugar. Nesses assets que eu adicionei, ele tem aqui um script chamado Smooth Follow. Se vocês adicionarem ele para a câmera, vocês podem selecionar um target, que seria o alvo da câmera. Selecionarem aqui o personagem. Esse script faz a câmera seguir o personagem onde ele for. Que vocês podem mudar os atributos aqui. Distância pode ser menor para 5. Aí vocês já percebem que a câmera está um pouco maior. Aqui esse aqui é o freio de altura. Vem aqui, por mais que eu modifique a altura aqui, ela não é modificada. Se eu colocar aqui 100, por exemplo, e colocar a altura 20, posso ver ele de cima. Provavelmente coloquei um valor muito alto aqui, vou colocar 5 como estava antes. Aí já fica uma câmera mais agradável de se acompanhar o personagem. Que eu tenho, adicionando 2 componentes aqui para o meu projeto, eu já tenho um personagem com animação, movimento e a câmera focada nele. Em parte de script aqui, dentro da pasta do projeto, vou voltar para Assets aqui, para vocês criarem um script. Vocês vêm aqui em Create, como vocês fizeram com o material. Vocês podem escolher JavaScript ou C# Script. Aqui eu deixei um script bem simples, já pronto aqui, só para não ter que editar ele aqui. Eu chamei ele de New Behavior Script, que é o nome padrão do script JavaScript, né?
E eu vou abrir ele aqui para mostrar para vocês. Ele abre o editor do Unity de script, é o MonoDevelop. Daí vocês podem ver aqui, eles têm a função start. Essa função aqui ela é chamada quando o objeto que contém esse script é carregado na cena. No caso aqui vocês podem dar uma inicialização para o objeto quando ele é carregado. Selecionar alguns atributos para ele, qualquer coisa nos componentes dele. O update ele é executado a cada vez, a cada frame carregado dentro do jogo em execução. Então aqui no caso eu fiz dentro do update aqui uma verificação. Aqui o input.getKeyDown ele vê quando uma tecla é pressionada, e eu vi se essa tecla for a tecla ESC. Eu executei essa função aqui que modifica o time.timescale. Esse componente aqui, esse atributo, ele determina como o tempo passa dentro do jogo. No caso, o padrão dele seria 1 para o tempo normal, né? E 0 o tempo fica completamente parado. Então eu fiz aqui, quando eu pressionar ESC, o timescale do meu projeto vai ser o absoluto da subtração dele por 1. Que no caso, quando ele for 1, ele vai subtrair por 1, vai dar o resultado 0 e vai modificar para 0, vai pausar completamente o jogo. E quando ele for 0, 0 menos 1 vai dar resultado menos 1, mas como aqui eu estou usando o absoluto, o valor absoluto ele vai terminar como 1, então o projeto vai voltar a rodar na velocidade normal. Então aí eu tenho, na tecla ESC, eu configurei um botão de pause para o jogo, né? Ele verifica cada frame se eu pressionei a tecla ESC para executar essa função. Aqui é uma função que ela não vem no Unity. É a onCollisionEnter. Essa função ela identifica quando o objeto contendo o script, se o collider dele colidiu com outro collider. Nesse caso, se o outro collider não for trigger, aí ele tem um atributo aqui chamado do tipo collision, que vocês escolhem o nome. No caso aqui eu coloquei other, que seria o outro objeto, para deixar bem claro que no caso o objeto que vocês recebem aqui é o objeto que colidiu com ele. Aí eu verifico aqui se esse outro objeto tem a tag finish, que é a tag que eu coloquei no cubo, né? Aqui o tag é um componente do GameObject. Então, como eu tenho componente do tipo collision, eu tenho que selecionar o order.GameObject para selecionar a tag dele. Aí, se essa verificação for verdadeira, eu destruo o GameObject que ele entrou em contato. Aqui, no caso, eu tenho a função destroy, que recebe um GameObject. Aqui eu poderia colocar para ele destruir depois de 1 segundo. Pode ser até 1 segundo e meio, se vocês desejarem. É um valor do tipo float, então esse valor em segundos vai determinar quanto tempo depois dessa colisão acontecer que o objeto vai ser destruído. Aqui o Ctrl S eu posso salvar aqui. Aí eu adicionando esse script para o Third Person Controller, tanto na hierarquia como na cena, eu tenho ele aqui já funcionando. Então, executando aqui, eu tenho aqui, eu posso estar caminhando. Se eu pressionar ESC,
personagem vai parar completamente, o tempo dentro do jogo para, porque eu estou modificando o time scale para 0 e assim ele deixa de fazer qualquer processamento, e se eu apertar ESC de novo, ele volta ao normal. Aqui, para vocês verem a colisão, eu vou colidir com um cubo que tem o tag finish, e 1 segundo depois o cubo vai ser destruído. Então tá aí uma função, algumas funções aqui do script em Unity para vocês usarem no projeto de vocês. Eu tenho mais algumas ideias aqui para falar sobre coisas dentro do Unity para vocês, então eu espero receber o feedback de vocês. Se vocês quiserem que eu continue a postar vídeos, eu provavelmente vou atender o desejo de vocês e vou mostrar mais para vocês sobre a ferramenta. Por enquanto é só isso. Obrigado por assistir o vídeo. O feedback de vocês é importante para mim como desenvolvedor e como aluno, né? Então, tenha um bom dia. Muito obrigado